Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, mais uma aula bíblica, onde você está junto conosco no canal Pela Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, e nós estamos tratando da escatologia bíblica. Estamos falando sobre a grande tribulação. Como será a grande tribulação? Na nossa aula anterior, nós podemos entender que o anticristo, ele está ali no capítulo 6 do Apocalipse. Ele começa cavalgando e é ele quem vai tirar a paz da terra durante algum tempo. Ao mesmo tempo, ele vai se apresentar como o salvador da humanidade. Será um período de confusão e os cristãos precisam estar muito alertas, ok? Então nós paramos aqui na página 126 e a gente vai continuar agora. Se você tem o seu livro O Tempo do Fim, por favor, você pode pegar e acompanhar o que eu estou falando. Esse livro você também pode adquiri-lo na livraria edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci. Legal. edsonreis.com. Além desse livro, nós temos lá outros livros. É a melhor livraria online para você ter conhecimento cristão. Digita aí no Google edsonreis.com que ele já te leva para a nossa livraria. Muito bem, vamos lá. Continuando a falar então no cenário da grande tribulação, lembrando que o ponto inicial da grande tribulação é quando o anticristo ele começa a governar, ok? Então todos nós que estivermos atentos saberemos. Conforme eu disse, alguns cristãos terão dificuldade. Isso vai fazer com que eles caminhem de uma forma muito complicada durante a grande tribulação. Você também não pode se esquecer que os líderes religiosos dessas grandes igrejas, eles estarão alinhados com o anticristo. Até porque a grande maioria deles tem um pensamento pré-tribulacionista. Ou seja, eles acreditam que a igreja estará no céu durante a grande tribulação. Dessa forma, eles não acreditam que a igreja estará sujeita ao controle do sistema, conforme diz o livro do Apocalipse. Foi-lhe dado poder para perseguir os santos e vencê-los. Então haverá um controle totalitário, onde a igreja também estará debaixo de. Portanto, quando você pensa que a igreja já estará no céu durante a grande tribulação, você fica um pouco mais absorto. Porque o argumento desses líderes religiosos que manipulam massas através do dinheiro será o seguinte: não, irmão, fique tranquilo, nada disso. Quando o anticristo chegar, nós já estaremos no céu. E muitos que não têm o nome escrito no livro da vida escutarão essa história, aceitarão a marca do anticristo, porque nunca foram salvos por conhecer o amor da verdade. Então é importante o conhecimento, para que você esteja atento. Quando você tem conhecimento, sempre acende uma luz amarela na sua cabeça quando você ouve algo que é contrário à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você está perdido na selva. Se você não tiver conhecimento das direções norte, sul, leste, oeste, você não conhecer nada, você é claro que vai ter muito mais dificuldade. Você pode até se salvar da selva, mas você vai ter muito mais dificuldade para sair. Agora imagine que você encontra um nativo, e esse nativo ele fala a sua língua, ele te dá a mão e te leva para sair dali. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Da mesma maneira acontecerá daqui para frente. Quem tiver conhecimento, este vai caminhar melhor. Quem não tiver, poderá até ser salvo, mas com muitas dores, conforme disse o apóstolo Paulo, como que por meio do fogo. Então nunca se esqueça disso. Essas grandes igrejas, eles não estão nem um pouco interessados em perderem a sua arrecadação financeira. Como eles não estão interessados, eles farão de tudo para mantê-la. E você já aprendeu que durante o período do anticristo, ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem a marca. Então muitos vão discutir: não, mas que é isso? A igreja vai estar no céu. Pode sim, isso aí não é marca da besta não. E aí a pessoa já aceitou. Com prejuízo, porque a Bíblia diz claramente:
que aqueles que receberem a marca da besta nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Eu fico analisando hoje todo esse fervor religioso, toda essa narrativa, ela vai simplesmente desmoronar quando o reinado do anticristo começar e você entender que a sua fé é você e Deus. Então nós paramos nesta fala aqui no Apocalipse 13, 7, 16 e 18. Né? Ninguém poderá comprar nem vender, a não ser os que tiverem a marca da besta. Então fique atento, porque a religião, conforme eu disse, ela será o braço do anticristo, será a Babilônia a grande, será o falso profeta. Tudo bem? O nosso livro prossegue. Neste cenário, os que aceitarem a marca do anticristo sofrerão os piores castigos durante a tribulação. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Conforme eu citei na nossa última aula, a pessoa pode até tentar se suicidar, ela não vai morrer. Ela só vai sofrer mais. Ela pode dar uma facada em si, ela não vai morrer. Ela pode pular do 25º andar, ela não vai morrer. Aqueles que buscarem a morte não morrerão. Só morrerão na grande tribulação aqueles que forem vítimas do anticristo ou desastres naturais, não concomitantemente com o seu pensamento. Ok? Os terrores da tribulação são ilustrados pela cavalgada dos outros cavaleiros. Então saiu outro cavalo, este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz e fazer que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Vamos à explicação. Quando o anticristo começar a governar, embora respaldado pelos 10 reis, seu governo sofrerá resistência por parte dos governos que não concordarão com a sua forma totalitária. Assim, haverá guerras em todo o mundo, antes que seu reino seja plenamente estabelecido. Os conflitos farão com que o próximo cavaleiro comece a sua cavalgada. Então, olha só que interessante isso. O anticristo assume, nós já vamos saber disso, os cristãos, né? Como Jesus Cristo diz, quem lê entenda, aqueles que estiverem atentos saberão que o anticristo começou a governar. Muitos vão teimar, conforme eu estou dizendo, vão querer serem muito sabidos, né? Ah, não tem nada a ver, porque amam mais o dinheiro do que a sua própria vida. E aí vai ter aquela discussão mesmo entre cristãos, será que é a marca, será que não é? Bom, aqueles que estiverem me ouvindo, com certeza saberão que o momento da marca chegou, pode ter certeza disso. E aí o texto diz que sai um cavaleiro e ele recebe, ele está montado num cavalo vermelho, e ele tem uma espada e ele recebeu a autoridade para tirar da terra a paz. É a guerra. Então o que vai acontecer? Quando o anticristo assume o poder, né, ele recebe dos 10 reis o poder para governar, ele não será aceito por grande parte de pessoas aí de países totalitários. Imagine, por exemplo, a Coreia do Norte aceitar, né, a imposição do anticristo. Imagine os regimes lá do Irã e assim por diante, jamais aceitarão. Então haverá guerra, mas o anticristo vai ganhar a guerra, ele vai vencer a guerra, ele vai subjugar todos. Só que com a guerra você sabe que acontece um monte de desastres, né? Então olha só, o próximo cavaleiro mostra aí um grande desastre que vai ocorrer na terra. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Note agora que esse cavaleiro preto, ele denota a fome. Conforme eu citei também na última aula, a inflação ela vai tomar conta da terra. Será uma hiperinflação, de modo que os alimentos estarão muito caros. E aí tem um detalhe interessante, né? Lembre-se que ninguém poderá comprar ou vender. Então não adianta você achar, não, mas eu vou ter dinheiro nessa época, eu vou comprar o alimento, eu vou comer, para mim vai ser muito tranquilo. Pois é, eu lamento dizer para você que mesmo que você tenha dinheiro naquela época, se você não tiver a marca do anticristo, você não poderá comprar ou vender. Isso aqui é muito legal também de você compreender, tá bom? Então, tá aqui um outro cavaleiro, fome na terra durante o reinado do anticristo. A explicação. Neste momento pós-guerra, a produção de alimentos será afetada e a fome no planeta será grande. A comida ficará escassa e cara.
Este cenário é indicado pela expressão 1 quilo de trigo por 1 denário, sabendo que o denário correspondia ao salário de um trabalhador. Neste período, muitos não terão condições de comprar o próprio alimento e serão de fato momentos de grande tribulação. Vejam então que nós estamos aqui no terceiro cavaleiro, esse que está seguindo o anticristo. Lembre que o anticristo recebeu uma coroa para vencer, então ele vai vencer. Fiquem tranquilos, você vai compreender perfeitamente o assunto. Concomitantemente, diante da guerra e da fome, o quarto cavaleiro está cavalgando. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui é Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Durante a grande tribulação, 25% da população da terra morrerá pela guerra, pela fome, por doenças e por animais selvagens. Estes últimos são os que acharam que sua segurança estava nas florestas diante das catástrofes urbanas. Então vejam que este é o cenário que a grande tribulação vem se apresentando. E é claro, depois nós vamos estudar aqui também o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que receberam a marca da fera. O maior pecado que o ser humano cometerá é receber a marca da fera. Esta será a verdadeira separação, aquele que serve a Deus e o que não serviu. Portanto, esteja atento. É por isso que eu sempre digo que todos esses aparatos religiosos, toda essa bugiganga que tenta dizer que você é um bom crente, jogue tudo no lixo como refúgio. Na verdade, você será identificado por receber a marca do cordeiro naquele tempo, ou por receber a marca da fera. Ok? E aí o nosso livro continua para terminar essa parte. Diante de tudo isto, a Bíblia declara: houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas, às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Pois é, esta vai ser a fala dos homens quando perceberem que rejeitaram a Deus durante tanto tempo e preferiram a adoração da besta, do anticristo. Muito mais sobre isso nós vamos falar na nossa próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês, estejam todos na graça e na paz de Jesus. Lembre-se que todos os dias, se você é inscrito no canal, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Todos os dias pela manhã, uma verdadeira palavra de Deus para a sua vida. Esteja na graça e na paz de Jesus. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, deixe o seu like e envie para outras pessoas. E um lembrete: não tenha medo da grande tribulação. A grande tribulação vai atingir em cheio aqueles que aceitaram a marca da besta. Se você é um servo de Cristo, você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você vai ser confirmado naquele momento como um selado de Deus, pode ficar tranquilo nessa história.